Olá, sou Antônio Juarez, presidente da Unimed de Birigui. Estou aqui com o meu amigo, Dr. Igor Presinotti, infectologista, e gostaríamos de conversar e dividir com vocês um pouco mais sobre o coronavírus. Nesse sentido, Igor, a Unimed de Birigui tem disponibilizado para todos os seus beneficiários ferramentas digitais. Então a gente tem um canal digital através do aplicativo nosso, em que você pode fazer as autorizações das suas guias, dos seus exames, sem precisar se deslocar até o centro administrativo da Unimed. Dentro desse aplicativo, você pode acessar um link para uma teleorientações, onde a gente tem médico 24 horas, 7 dias da semana, para poder prestar orientações e fazer uma triagem e evitar até a ida desnecessária a um pronto-socorro. E esse acesso também pode ser feito pelo próprio site da empresa, onde a gente tem um link para unimedcontraucoronavírus.com.br, onde você vai encontrar essas orientações e o acesso a uma orientação médica 24 horas por dia, 7 dias da semana. O que você me diz dessas ações, se elas vêm de encontro com... Exatamente. Se todos os serviços de saúde fizessem isso, com certeza o nosso problema de transmissão se reduziria quase que à metade. Por quê? A grande maioria das pessoas ficam curiosas, ficam com medo. Eu comecei a ter febre e aí o que eu faço? E aí, aonde que eles vão tirar essa dúvida? Justamente no local que pode ser exposto a mais risco, que é a unidade de saúde. Então, eles conseguindo tirar essas dúvidas, conseguindo ter o contato com um profissional de saúde, o profissional médico por telefone para dar essas orientações para ela, faz com que ela fique muito protegida. Então, vai aí o recado a todos os usuários da Unimed Birigui, que eles deem preferência ao aplicativo e ao site, porque esse recurso foi disponibilizado aos usuários e deve ser utilizado, deixando as unidades de saúde, a unidade de pronto atendimento, a unidade hospitalar, para aquele que realmente está com a necessidade do atendimento médico. Você acabou de dizer para a gente que existe um grupo de risco e esse grupo de risco está sujeito a complicações, a principal delas a insuficiência respiratória, às vezes com necessidade de suporte ventilatório. Como você enxerga que a Unimed está se preparando para essas possíveis intercorrências? Bom, a primeira ação que a Unimed Birigui fez foi montar um comitê para combate da epidemia do Covid. Então, nesse comitê estão presentes, no caso, o Conselho Administrativo, a Presidência, a questão o pessoal do marketing, o jurídico e demais lideranças chaves. E todas as ações, elas são discutidas, debatidas nesse conselho. E eu já posso adiantar que algumas deliberações já foram tomadas. Dentre elas, nós temos algumas chaves. A primeira é a segurança dos nossos profissionais colaboradores, a segurança dos nossos profissionais, dos nossos médicos cooperados. Então, para isso, nós já efetuamos a compra e a solicitação de novas compras de equipamentos de proteção individual, segundo as orientações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, da Secretaria do Estado de Saúde, que são as recomendações científicas técnicas para garantir a proteção dos profissionais que atuam na Unimed Birigui. A segunda ação é a ação preventiva, que é criar mecanismo para o nosso público que é atendido a não precisar ir à Unimed fisicamente, tendo acesso, né, igual você disse, na questão do telemedicina, do aplicativo. E a terceira é a organização de fluxos internos. Nós estamos organizando um pronto-socorro exclusivo para atendimento de pessoas com sintomáticas respiratórias. Para quê? Para que o acesso desse paciente e o atendimento desse paciente seja feito por uma equipe exclusiva para esse tipo de atendimento e sem prejudicar e manter o atendimento dos demais pacientes, porque
mesmo na epidemia de Covid, ainda temos pacientes que acabam tendo um infarto, AVC, então a gente não pode esquecer desses usuários, desses pacientes. Então nós iremos abrir uma segunda unidade de atendimento. Então a partir de agora nós teremos 2 unidades de atendimentos diferentes, 2 portas de entrada diferentes. Além disso, essa comissão já previu a compra de equipamentos de UTI, objetivando o aumento do número de leitos. Nós já temos atualmente uma reserva técnica de leitos de UTI, porque nós não temos 100% de ocupação. Então nós já temos, né, diferente de alguns serviços públicos que geralmente a UTI está sempre lotada, a Unimed Birigui tem leitos de UTI disponíveis para atender prováveis complicações. Porém, imaginando que pode ser que a prevenção falha e mais pessoas possam necessitar de vagas de UTI, mais leitos de UTI estão sendo disponibilizados e montados pelo serviço. A título de informação a todos, a Unimed de Birigui já dobrou a sua capacidade de leitos de UTI e já está no nosso planejamento triplicar a capacidade de leitos de UTI de acordo com a necessidade. Mas, até o presente momento, Igor, a gente não tem nenhum caso oficial registrado na cidade e nem na Unimed de Birigui. Gostaria que você me falasse um pouquinho mais disso. Bom, uma coisa que agora eu falando como um profissional de vigilância epidemiológica, né? Um profissional infectologista que cuida, sanitarista, que cuida de saúde pública. É importante destacar que até o presente momento, em Birigui, não tem nenhum caso confirmado, somente casos suspeitos. Mas há uma divergência entre a percepção da população de casos suspeitos, a percepção inclusive de alguns profissionais de saúde com os dados oficiais, né? Por que isso acontece? Por que isso acontece? E isso leva ainda as pessoas a pensarem numa ingenuidade que os serviços estão escondendo dados, né? Mas não é essa a verdade. O que acontece é o seguinte: para os serviços oficiais, né, os serviços de vigilância, secretarias de saúde, secretarias estaduais, nacionais, para que nós entendamos um caso como suspeito, ele precisa entrar em determinados critérios. São critérios clínicos, né? Precisa ter febre, sintomas respiratórios e critérios epidemiológicos, né? Contato, etc. Então, se a pessoa entra em todos esses critérios, aí ele é oficialmente considerado um caso suspeito. Porém, muitas vezes, um médico, ao atender esse paciente, ele percebe que esse paciente está com tosse, que esse paciente está com sintomas gripais, só que ele não é oficialmente um caso suspeito. Mas o médico, para evitar a disseminação dessa gripe comum e não piorar o sistema de saúde, ele pede para esse paciente ficar em isolamento domiciliar, né? Oficialmente, ele não teve contato com nenhum caso suspeito, esse paciente está com uma gripe comum, mas ele vai ficar em casa. Mas quando esse paciente é orientado para o médico a ficar em casa e ele entra em quarentena, a população fala, nossa, fala só que só tem 3 casos suspeitos, mas eu conheço 5 que estão em quarentena, 6 que estão em... Então, há essa divergência. Mas então, esse aumento do número de pessoas que estão orientadas a ficar em casa, elas não são oficialmente suspeitas, elas estão em quarentena para que a gripe que elas estão tendo, a gripe comum, o resfriado comum, não se propague e não confunda os profissionais de saúde. Então, esse é o motivo principal dessa divergência. É uma divergência de percepção do que são dados oficiais, do que são dados que é percebido pela comunidade. Porque, como eu disse, não é porque estamos numa epidemia de Covid que a gripe comum deixou de existir, né? Então, ainda temos essas outras patologias. Então, só ressaltando e deixando claro para todo mundo, hoje, dia 20 de março, nós não temos nenhum caso oficial no Hospital Unimed Birigui e nenhum caso na cidade de Birigui. É isso? Exatamente, nenhum caso confirmado. A Unimed de Birigui, o Hospital Unimed de Birigui, tem adotado, Igor,
um critério, o critério do Ministério da Saúde, com relação à realização dos exames, da detecção do Covid. O que você me fala dessa estratégia? Como a empresa se posicionou? O que você tem a dizer? Bom, a primeira coisa que nós precisamos deixar claro é que existem exigências técnicas para que o exame seja coletado. E essas condições técnicas existem pelas limitações da execução do teste, né? Então, por exemplo, esse exame que existe é um exame de detecção do código genético, a detecção do RNA viral. E para que seja possível a detecção desse RNA viral, eu preciso que esse paciente esteja dentro de um prazo limite, porque a partir de determinada data já não é mais detectado, mesmo o paciente estando com sintomas, e ele também precisa ter alguns critérios. Então vamos supor, eu cumprimentei o meu tio que veio de São Paulo, eu quero saber se eu peguei coronavírus. Se você não está sentindo nada, se você fizer o teste, ele vai dar negativo. Entendeu? E aí, se por um acaso no dia seguinte você se infecta, você vai ter a falsa segurança de que você não tem. Por isso que fazer exames sem critérios, além de ser inadequado, é perigoso. E muitas vezes vai dar negativo pela falta de critérios a ser solicitado. A segunda questão que nós temos que colocar em pauta é que os laboratórios e as fábricas que produzem esse kit, esse material para exame, está vendendo para o mundo inteiro e a capacidade de fabricar os kits está sendo inferior à necessidade do mundo de comprá-los. Então, fazer exames em todos é humanamente, estruturalmente impossível, porque não tem exames para todos, não é fabricado exames para todos. Por conta disso, a Unimed Birigui, pensando em otimizar, racionalizar o exame, né? Porque se a gente usar de maneira inadequada, num futuro próximo, quando nós precisarmos, não vai existir, né? Nos casos que realmente são necessários, a gente optou por seguir as recomendações do Ministério da Saúde, né? Então, quais são as recomendações do Ministério da Saúde que elas mudam gradativamente e ontem saiu o Diário Oficial, as novas recomendações para a coleta do exame para coronavírus. Os exames serão coletados somente em pacientes que estão internados com a suspeita do coronavírus. Então, uma pessoa, para internar, ela precisa de determinados critérios de internação, que são critérios médicos técnicos, e somente esse paciente, e obrigatoriamente neste paciente, o exame será coletado. Então, você internou com a suspeita, você terá essa coleta feita. Só o fato de você estar gripado, você ter sido um caso que você viajou e esse caso não será coletado, porque essa situação já não está mais dentro dos critérios do Ministério da Saúde. Como salientado pelo Dr. Igor, eu gostaria de deixar bem claro que a empresa, a Unimed de Birigui, ela disponibilizou canais digitais preocupada com o acesso ao hospital, para que ninguém precise sair de casa a não ser que seja estritamente necessário. Além disso, ela se preocupou com uma possível complicação, um possível aumento de demanda de complicações respiratórias e se preparou, já dobrou a quantidade de leitos da UTI, está preparada para triplicar. Compramos equipamentos, essas compras foram efetuadas, os equipamentos já chegarão ao hospital terça-feira, então estamos preparados, confiem no serviço, confiem que estamos fazendo aquilo que tem que ser feito e estamos prontos para enfrentar, juntos de vocês, juntos com a sociedade de Birigui e juntos com os nossos beneficiários, essa pandemia. Muito obrigado, Igor. Eu que agradeço a oportunidade.